Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Então, notícias de hoje de Jéssica Maldonado e Marcelo Neves, do GE. O Fluminense, ele depois da junção dos grupos 1 e 2, né? O grupo que começou a treinar dia 2 e o outro dia 8, foram unificados, estão treinando junto. E a comissão técnica do Fluminense estuda mandar mais alguns jogadores titulares para o jogo de quinta-feira, no caso amanhã às 9h30 da noite, no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa, mais alguns jogadores titulares para o jogo de amanhã, quinta-feira. Então, o número de jogadores e a escolha da comissão técnica ainda estão sendo debatidos. E a decisão final ficará a cargo de Max Cubeiras, né, que é assistente do Beldia, né, que ainda está licenciado por causa da cirurgia do coração. Então ele vai e do Marcão também, né? Que os dois estão trabalhando junto. Eles vão tomar decisão depois do treinamento de hoje, quarta-feira. Então, será tomada após o treino desta quarta-feira no CT Carlos Castilho. Ao mesmo tempo, a tendência é que todo o grupo principal vá a campo contra o Flamengo, né? Na realidade, o grupo principal mesmo vai a campo contra o Flamengo no domingo. Pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Internamente, o entendimento é que os dois grupos têm o mesmo tempo desejado de preparação, mais ou menos, né? Já que o grupo 2 não participou de jogos até o momento, ou seja, tiveram dias de treino semelhantes. Mas eles aí, por enquanto, só estão treinando, ainda não jogaram, né? O primeiro grupo, formado por jogadores da base, profissionais pouco utilizados e reforços, se apresentou no dia 12 e entrou em campo dia 14. O segundo, considerado principal do elenco, chegou no dia 8 e ainda não atuou, como eu acabei de falar ainda agora. Porém, a partir desta rodada, a nomenclatura do grupo 1 e grupo 2 deixa de existir, já que o elenco do Fluminense foi unificado conforme a divulgação do GE. Então eles vão treinar hoje, né? Diante do Madureira e Boa Vista, a escalação foi a mesma, com diversos atletas do grupo 1 em campo. Os dois jogos titulares foram os seguintes: Vitor Eudes, Fidelis, Igor Rabelo, James, Guilherme Arana, Otávio, Wallace Davi, Lescano, Riquelme, Felipe, Santiago Moreno e Matheus Reis, que substituiu Santiago Moreno e jogou no segundo tempo também no jogo contra o Boa Vista. E John Kenny, que também se machucou, e entrou o Lelê. O Fluminense está na terceira colocação do grupo B, Campeonato Carioca, com 3 pontos conquistados. Além do Nova Iguaçu, o Tricolor enfrenta o Flamengo no próximo domingo, o Botafogo no dia 1º de fevereiro e o Maricá no dia 8, pela fase de grupo da Taça Guanabara. O Fluminense também deu um prazo para a contratação de um novo centroavante. Falou que vai ser até o início do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro, no caso, dia 28 de janeiro. Podendo se estender um pouco mais, mas a princípio o prazo é até o dia 28 de janeiro, que é
que é o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense, segundo informações, tentou contratar o Richarlison, mas o valor queria trazer por empréstimo com preço passe fixado, mas o time do Richarlison queria só vendê-lo, emprestado não quer. Aí o Fluminense desistiu da operação. Então ele está trabalhando secretamente, né, para ninguém descobrir, e pretende apresentar pelo prazo que o presidente do Fluminense determinou até o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que deveria ser antes, né, que fica muito em cima e aí não vai, com certeza não vai poder jogar contra o Grêmio. Só se for apresentado antes, tiver em boas condições e tiver como fazer pelo menos 1 ou 2 treinos contra antes do jogo contra o Grêmio. Vamos ver. Hoje o Phil tocou num detalhe, o Fluminense no início do ano, no final do ano, na verdade, falou muito em Barca, né? E por enquanto, Barca mesmo não saiu ninguém, né? Saiu o quê? Saiu o Thiago Silva, que ele quis sair, né? Que a intenção do Fluminense não era que ele fosse embora, mas Barca mesmo foi o Manuel, Thiago Santos, o Lavega, né, que foi emprestado, e outros jogadores que saíram, não me lembro. Falaram tanto que o Lima talvez fosse para outro clube, o Everaldo até agora nada, nenhum jogador fora esses aí não saíram. Então vai continuar um grupo inchado. Será que até o início do Campeonato Brasileiro, sai mais alguém? Será que o Fluminense vai conseguir envolver numa troca, vender ou emprestar alguns jogadores? Além disso, ainda voltou o Terãs, o Lelê, e tem mais um ou outro jogador que retornou de empréstimo. Alguns já foram reemprestados, né? Mas o Terãs está aí, eu acho que ainda está se recuperando da contusão. E o Lelê até entrou no jogo contra o Boa Vista, onde o Fluminense perdeu por 1-0 por causa da contusão do JK. O JK, depois do jogo, no dia seguinte ele retornou lá no Fluminense, no centro de treinamento, não foi constatado nenhuma lesão, então ele está apenas fazendo tratamento. Não acredito que ele tenha condições para o jogo contra o Nova Iguaçu, nem deve entrar no jogo contra o Nova Iguaçu. Ele deve, se tiver tudo tranquilo, pode voltar contra o Flamengo. O Santi Moreno, ontem também mostraram as fotos, não apareceu ali nas fotos do treinamento. Pode estar fazendo um tratamento separado para poder retornar contra o Nova Iguaçu ou então contra o Flamengo. Acredito que os dois fiquem só para o jogo contra o Flamengo, mas pode ser que o Santi Moreno apareça no jogo contra o Nova Iguaçu. Como foi dito no GE, pode ser que apareça algum jogador titular, de repente no jogo contra o Nova Iguaçu. Quem sabe apareceu o Everaldo, né, com o Lelê, o grande craque Everaldo. Perdoe-me, que eu também estou sofrendo igual a vocês. Mas não duvido nada dele entrar no jogo contra o Nova Iguaçu para pegar ritmo. Já que provavelmente antes do Flamengo não vai chegar nenhum centroavante aí. Se chegar, não deve jogar contra o Flamengo. E a previsão é para outra semana. Então, hoje é dia 21, até o dia 28, faltam uns 7 dias ainda para chegar. E até poder jogar, não tem condição de jogar, na minha opinião, nem contra o Grêmio. Dependendo do dia que chegar, né? O time, na minha opinião, deve ser para amanhã, se não tiver nenhuma mudança, Vitor Eudes. Eu acho que podia dar uma oportunidade para o Pitaluga, para ver se ele tem condições
jogar um pouquinho melhor do que o Vitor Eudes, que falhou nos 2 jogos, na minha opinião. Os gols que tomou a defesa e ele falhou também. Podia dar uma oportunidade para o Pitaluga contra o Nova Iguaçu. Aí poderia botar Pitaluga, Fidelis, Igor Rabelo, James, o Arana, ou poderia botar o René para jogar nesse jogo, mas a Arana, meio campo, o Wallace Davi, o Wallace Davi, até esqueci o nome dele, podia botar um dos dois, o Hércules não, que ele estava se recuperando da contusão, botava o Wallace Davi, o Bernal, o Lescano. Pela direita deve botar o Riquelme Felipe, o centroavante deve ser Lelê, e na esquerda, se tiver condições, o Santi Moreno. Se não, o Matheus Reis, que tem entrado e jogado bem. Pode ser o Matheus Reis. Aí, acredito que seja esse time. O que vocês acham? Concordam comigo? Será que algum titular tem condição de entrar nesse jogo? Quem que vocês preferem como centroavante? O Lelê ou o Everaldo? Digo aí, para esse jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu, qual dos dois vocês preferem? Lelê ou Everaldo? Decisão difícil, mas quem que vocês preferem? E agora, falando sobre, já que o importante a gente ainda não tem definição, que é sobre o centroavante, que deve chegar até o dia do jogo contra o Grêmio, ou seja, até o dia 28. Espero que seja um bom centroavante. Centroavante de nome de peso, espero que não seja um cara gordo. Espero que seja nem um nome grande. Eu quero que seja um grande jogador, um grande centroavante realmente. E que não venha esse que o Fluminense tentou ano passado, Navarro. Tomara que não venha esse Navarro, não. Venha um bom centroavante realmente. Aliás, esse Navarro ele foi da base do Fluminense, chegou a jogar na base do Fluminense. Mas vamos aguardar para saber novas notícias, para saber quais os jogadores que vão ser relacionados para o jogo de amanhã. E agora eu vou falar a segunda parte. Primeiro, pedir desculpa por ter feito o vídeo ontem, que ficou meio complicado, tive vários problemas para resolver, não deu para fazer o vídeo. Mas vamos falar a outra parte. Agradeço a todos que já se inscreveram no canal, tem 711 inscritos. As amizades que eu estou fazendo, pessoas que têm me ajudado em várias coisas. E espero que quem está inscrito continue inscrito, que dê o like, compartilhe, dê o rap para o canal melhorar. E peço a seus amigos que não tiverem inscrito para se inscrever no canal, e chamar mais colegas que não estão inscritos para se inscreverem no canal. E quem não tiver inscrito, mas quer assistir o vídeo, por favor, se inscrevam no canal, dê o like, compartilhe. E peço a todos os seus amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar também. A outra parte, infelizmente, não tem sido boa, que quase ninguém tem feito o Pix para o canal. Só tiveram 3 até hoje que fizeram o Pix. Aí quem puder ajudar o canal, achar que a gente merece, por favor, faça um Pix para colaborar com o canal. Tenho 2 Pix, um é um e-mail, o outro é um pouco menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34.
787-34. Se vocês puderem colaborar, façam o Pix e ajude o canal. Se vocês quiserem colaborar diferente, quiserem ajudar a comprar uma camisa nova do Fluminense também, para eu poder fazer vídeo com elas, que eu achei muito bonito, todas as duas, tanto a número 1 quanto a número 2, é só colaborar ou mandando a camisa para mim, ou fazendo um Pix para ajudar no valor da camisa, ou para ajudar. A Fute Fanática, que eu vejo que patrocina o Jornada KTO, o Fio, o Lessa e o Gabriel Amaral, se quiser colaborar, também mandando uma camisa para mim, eu vou fazer questão de mostrar aqui e vou falar que a Fute Fanática que mandou para mim, né, para o canal Sênio Flu. Dito isso, se vocês puderem fazer o Pix ou colaborar com a camisa do Fluminense nova, eu agradeço desde já e tenham todos um bom dia, uma boa quarta-feira, e até a próxima, se Deus quiser. Qualquer coisa, se tiver alguma notícia, se eu tiver como vir aqui, eu venho falar. Se não, eu falo amanhã de manhã, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Amém.